Você sonhou com ratos? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Ratos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho o link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Um internauta sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: sonhei que estava colocando veneno de rato no quintal quando veio na minha direção. Veio um rato na direção dela enquanto ela estava colocando veneno. Estava escuro e pensei que aquilo era um rato. Parecia um gatinho recém-nascido. Ele comeu do veneno, mas tentei impedir porque ele era muito manso e desconfiei de não ser um rato. Peguei ele na intenção de levar até um cômodo onde ia usar a lanterna do celular para iluminar e ver se era um rato ou um filhote de gato. Eu estava no quintal de casa, mas ao mesmo tempo não era o local onde eu moro, tanto que esse cômodo parecia uma tapera. Ficava nos fundos e não havia nenhum tipo de iluminação ali que não fosse do celular. Não estava muito escuro, era uma penumbra, como se houvesse a claridade da lua. Não encontrei o meu celular, mas observando mais de perto percebi que era uma ratazana e ela estava tentando me morder. Na verdade, parecia um bicho que mudava de aparência. Notei um monte de outros ratos que já estavam morrendo. E pensei que aquele que estava na minha mão também morreria porque tinha comido um pouco de veneno. Nesse momento, o rato que estava na minha mão expeliu muitos ratinhos que grudaram na minha blusa. E eu tentei arrancá-los, mas eles não desgrudavam. Comecei a ficar apavorada e foi então que tive consciência de estar num sonho. Pois joguei o rato que segurava no chão e disse para mim mesma: já que isso é só um sonho, vou tirar essa blusa e colocar fogo nela. Mas daí eu não conseguia tirar a blusa. Ela estava muito apertada e não tinha ninguém ali para me ajudar. Porque temos esses pesadelos assim, finaliza a internauta. Bom, nesse sonho, você tinha um rato ali para matar, mas na vida desperta, você deixa margem para dúvida. E você tem que entender que a dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Você está se empoderando, você está se magnetizando, mas você não tem esse controle aí, o mais importante de todos, que é não deixar a dúvida crescer. A dúvida é um poder, você precisa lembrar disso o tempo todo. Você ficou em dúvida e acabou se comprometendo. Você não deixou o rato comer. Você está resolvendo os seus problemas porque você está crendo em algo que é verdadeiro. Mas até mesmo sobre esse algo, você deixa a dúvida entrar. Quando há dúvida em algo que a gente está fazendo, num ponto de vista espiritual, numa crença, nós precisamos trabalhar mais, levantar mais cedo e ir dormir mais tarde e utilizar de todas as ferramentas possíveis para combater a dúvida. Mas você está fazendo diferente. Você está sim permitindo a dúvida entrar no seu trabalho espiritual, corroer as suas crenças positivas. É por isso que esse final de sonho aí não foi legal. Você ainda ficou bastante perturbada. Você tem poder, porque você tem o pesticida ali, o veneno para matar os ratos. Muitos ratos já haviam sido mortos, então um percentual grande daquilo que perturbava você, impedia você de desenvolver-se espiritualmente em todas as áreas da sua vida, um grande percentual disso tudo
já foi positivado, já foi resolvido. Mas por que que você só podia iluminar lá com a luz do celular? Porque essa luz precisa partir de você mesmo, não tem como partir de nada, nem de ninguém mais. O que que é um celular? É uma identidade, porque ali no celular atualmente nós temos todos os documentos digitais, nós temos contas bancárias, informações confidenciais. Na verdade, havia uma pessoa carrega toda a vida dela dentro de um celular. O celular pode, em sonho, representar a identidade da pessoa. Então, essa luz ali é que você poderia contar com ela lá para iluminar aquele ambiente. Mas você não acendeu essa luz do celular lá, você não tinha o seu celular, porque a tendência sua é a de entrar para a zona de conforto. Você tenta, inclusive, em alguns momentos, crer naquilo que é conveniente para você. E não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos crer somente naquilo que é verdadeiro e não nos deixar corromper pela própria dúvida. Então, continue a fazer aquilo que é positivo, mas tenha consciência de que a dúvida representa um grande risco para o seu projeto aí de desenvolvimento interior, expansão da consciência e de obter aí o livramento de males antigos que perturbaram a sua vida até então. É por isso que você não está numa casa que você reconhece ali, porque, poxa vida, você saiu, você foi para a zona de conforto, então você não está reconhecendo o seu pavilhão mental, as informações mentais, a sua psique não está sendo reconhecida. Essa caverna que você estava ali, que não parecia ser a sua casa onde você mora, representa a sua psique. Mas ela só pode ser reconhecida se você se esforçar. Dentro da parte subconsciente da sua psique já existe muita coisa positiva gravada. Mas ir para a zona de conforto agora, nesse estágio de desenvolvimento, ainda representa risco muito grave para o seu projeto de desenvolvimento interior. Então, como eu já falei, todas as pessoas que detêm case de sucesso, elas levantam primeiro e vão dormir por último. E dormem muito pouco. Então, não adianta deixar a dúvida entrar. Não adianta. E também não adianta a gente querer crer naquilo que nos convém. Porque existem coisas que são por natureza negativa. E você não pode mudar a natureza daquelas coisas lá para beneficiar você. Mas existem também as coisas que são verdadeiramente positivas. Mas elas precisam ali ser fortalecidas dentro de você mesmo. Prezado internauta, quando nós sonhamos que matamos rato, é muito bom, é muito positivo. É a eliminação de vibrações negativas que foram emanadas por terceiros. As ondas de magia negra, elas não ocorrem somente na macumba, lá aquela pagelança toda. Quando duas pessoas ou mais desaprovam a terceira, elas já estão criando ondas de magia negra. Porque o mental do humano é poder, é magnético. Uma mente já é magnética e produz ondas. Imagina duas mentes produzindo ondas contra uma terceira. E os ratos representam muito essas ondas aí também. Então, são essas ondas aí que a sonhadora está eliminando na vida dela. Mas a luta continua, e zona de conforto é loucura. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder a um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Mesmo assim, sempre quando o internauta vem para o meu canal comentar ou buscar informações, ele vem para uma frequência positiva do bem, cristã.
Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente ao amor cristão. E não o todo-poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal mais poderoso para fazer aí o desenvolvimento interior, a expansão da consciência, a prosperidade, as assertividades que você busca, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.